Hi everyone! Hello! Good evening! Bora lá para mais uma live pro Fala Teacher! Nossa live de toda segunda-feira às 19 horas. Nossa live semanal. E o tema da nossa live de hoje é 2 atitudes que estão atrasando a sua fluência. Que será essas 2 coisas que estão te atrapalhando? O que está te atrapalhando aí? Que com certeza você pode, né? Com certeza você está fazendo e isso pode te atrapalhar. Pode estar atrapalhando a sua fluência, viu? Pode estar te travando, te atrasando, te empacando aí, né? Então, bora lá mandar uns aviãozinhos aqui pra gente poder começar a nossa live. Certo? Pra gente poder falar desse assunto que é uma coisa tão simples, mas que pode estar te atrapalhando sim, viu? Pode estar te atrapalhando. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pera aí. E bora lá começar. Isso. Então, bora lá. Para quem ainda não conhece, né, essa nossa live, o Fala Teacher, deixa eu arrumar aqui melhor o meu celular. O Fala Teacher é uma live que acontece quase toda semana, tá? Ela é toda segunda-feira às 19 horas. Às vezes não tem, por algum motivo. Mas toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem o Fala Teacher, que é uma conversa que eu venho aqui falar para você sobre ferramentas, estratégias, coisas que você pode fazer para ajudar você na sua rotina de estudos, que pode colaborar para que você fale inglês, né? Crenças que a gente pode derrubar, mitos que você pode estar pensando aí, coisas que não fazem parte, né, de você, e são mindset, é uma live de mindset, de estratégias para ajudar você a fazer aquilo que é preciso fazer para que você se torne uma mulher fluente, para que você fale inglês fluente. Então essa é a nossa live de segunda-feira, ok? E o tema da nossa live hoje é 2 atitudes que estão atrasando a sua fluência. Mas primeiro vamos falar o que é fluência, tá? Fluência, né? Falar inglês fluente. Quando a gente fala, eu quero ser fluente em inglês, a gente precisa entender o que é essa fluência. Ser fluente é falar com fluidez. Ser fluente é você falar, igual aqui, eu estou conversando com você, eu estou falando português fluente, tá? Então, ser fluente em inglês é você se comunicar, é você falar inglês com uma pessoa e ela te entender, e é você entender quando uma pessoa falar inglês com você, tá? Então isso é ser fluente. Mas aí a gente também tem um outro ponto que você vai buscar. Você vai buscar a fluência e a precisão, que é o que a gente fala em inglês de fluency and accuracy, tá? Que é a fluidez e a precisão. Por exemplo, vamos imaginar que você está fluente em inglês e você conversa sem saber usar os termos verbais, né? Os tempos verbais da maneira correta. Aí você fala assim, eu pergunto, né, pra você em inglês, como que foi o seu fim de semana? O que você fez de bom nesse fim de semana? E aí você em inglês responde assim pra mim, meu fim de semana ser muito bom. Eu viajar pra descansar, eu ir com a minha família, ser muito legal. E aí, então, você falou desse jeito e eu te entendi. Eu entendi que você teve um fim de semana muito bom, que você viajou com a sua família, foi muito legal. Isso é ser fluente. Agora, além de buscar a fluência, que é você falar fluir. Sabe assim, quando você fala fluindo, você também tem que buscar a precisão. E a precisão é o quê? A precisão é você falar o mais correto possível. E não adianta você ter fluência e não ter precisão, e não adianta você ser precisa, falar tudo certinho, mas não ter fluidez. Por exemplo, o que acontece quando você só tem essa precisão? Eu te pergunto, como foi o seu fim de semana? Aí você responde assim pra mim, o meu fim de semana
O meu fim de semana foi maravilhoso. Eu viajei com a minha família. Entendeu? Olha, nesse caso aqui, você foi precisa, você falou tudo certinho, você não cometeu nenhum erro de conjugação, de conjunção, de tempo verbal, você não cometeu nenhum erro. Mas acontece que você não teve fluidez. Então, o seu objetivo em falar inglês é ser fluente e buscando a precisão. Então, você não tem que ser perfeita. Se você falar, né, usando os tempos verbais errados, se você trocar uma palavra por outra, alguma coisa assim, e você conseguir ser compreendida, tá ok. E à medida que você vai estudando, você vai buscando cada vez mais a fluidez, cada vez mais a precisão. É muito comum quando você começa a aprender, você não ter tanta fluidez e você se esforçar para ser precisa e perder um pouco da fluidez. E em alguns momentos você não vai ser tão precisa assim, mas vai fluir melhor. Então você vai buscando essas duas coisas, tá? Ser fluente em inglês não é hora nenhuma dominar a língua, ser perfeita, conhecer todas as palavras, mesmo porque jamais, a gente nunca vai conhecer todas as palavras. Eu aprendo palavras novas sempre, tô sempre aprendendo palavras novas. Quando eu leio a minha Bíblia em inglês, eu aprendo palavras novas. Quando eu assisto um filme, eu estou aprendendo palavras novas. Sempre que eu pegar alguma coisa para ler, eu sempre vou aprender palavras novas. Então, ser fluente não é, dominar a língua, saber tudo e falar tudo, entender tudo. Não, ser fluente é ir aprendendo a ser fluente e ter precisão. É uma escadinha, é uma evolução que você vai tendo. É algo que você aos poucos vai conseguindo fazer, entendeu? Então isso é ser fluente. Você vai buscando esse progresso, essa evolução no dia a dia. Como eu falo pra você estudar 20 minutos por dia, e ainda te falo que pode ser de segunda a sexta, porque ninguém é de ferro, né? Quando eu te falo pra você estudar 20 minutos por dia, é sobre isso. É sobre você evoluir todos os dias um pouco, tá? Porque é muito melhor que você estude todos os dias um pouquinho do que um dia um tantão. E eu gosto de trazer uma comparação para você aqui que é perfeita, que vai te fazer entender, tá? Vamos pensar no exercício físico. Vamos pensar na questão de ir à academia. Qual que é melhor? Ir à academia todos os dias, por meia horinha, ou ir à academia somente na segunda-feira? E aí você fica lá 2 horas, 3 horas. Qual dos dois que vai te trazer resultado? É óbvio que é ir à academia todos os dias por 20 minutos. Porque não adianta você ir na academia só na segunda-feira e se matar lá no treino. Você vai chegar em casa toda dolorida, você vai chegar em casa acabada, você não vai ver resultado. Então as chances de na outra segunda-feira você não ir são grandes. Por quê? Porque você não tá tendo constância, Você não tá tendo ali a frequência necessária. E a mesma coisa é o inglês. Não adianta você querer separar um dia da semana para você estudar por horas. Eu falo para você o seguinte, eu sempre falo isso aqui no meu Instagram para as minhas alunas, sempre. Estude no máximo 1 hora por dia. Se você tiver 1 hora por dia para estudar, é perfeito. Aí é o sonho da teacher, né? Que você tenha 1 hora para estudar. Mas se você não tem, o que eu sei que é muito provável que você não tenha 1 hora, porque a vida é uma correria, então você vai estudar 20 minutos por dia, porque 20 minutos por dia é o suficiente. Mais do que 1 hora, ou até 1 hora, sabe o que vai acontecer? Você vai perder o foco, você vai desviar o seu foco para outra coisa. O que você vai fazer? Você vai começar a ficar cansada ali, e aí já passou 40 minutos, 50 minutos, e aí o que você tá fazendo? Você tá lá, meu Deus, eu preciso lavar a louça. Nossa, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem pra fulana. Nossa, eu preciso resolver um negócio. Nossa, eu queria assistir um pouco da minha série. Você vai perder o foco no estudo. Então, quando você estudar somente 20 minutos, você vai ver a mágica acontecer, porque 20 minutos é possível, você consegue estudar por 20 minutos, consegue manter o foco ali e todos os dias você vai evoluindo, tá? Mas agora eu quero te contar quais são as 2 atitudes que você pode estar tendo que pode atrapalhar você, tá?
que pode estar atrasando a sua fluência, que pode estar empacando a sua fluência aí, tá? E essas duas atitudes são o seguinte, a organização e o planejamento. Sim, organização e planejamento vão te atrasar. Às vezes você pensa assim, teacher, como assim? Precisa de organização, precisa de planejamento. Como assim, teacher? Meu Deus, então o que eu vou fazer? Se eu preciso planejar, eu preciso organizar. Sim, a gente precisa sim. A organização é importante. E o planejamento também é muito, muito importante. Mas você tem que tomar cuidado para que eles não se tornem uma distração, tá? Para que a organização e o planejamento não sejam uma distração daquilo que você deveria estar fazendo. E o que é uma distração? Você sabe o que é uma distração? Clica aí no coraçãozinho, chama mais pessoas para participar aqui dessa live. Como estou aprendendo seguindo os seus conselhos? Isso aí, muito bem, Alciene. Meu orgulho. Então clica aí no aviãozinho, convida mais pessoas para participar dessa live e bora lá. Então o que acontece? Você precisa pensar assim que talvez a organização está te distraindo. E o que é distração? Distração nada mais é do que o oposto de tração. Tração é tudo aquilo que te impulsiona, que te leva para o seu objetivo. E o que é o contrário da tração? É a distração. Então, tudo aquilo que você está fazendo que está te distraindo. Então, vamos a uns exemplos práticos aqui para você entender como a organização pode te atrapalhar. Você precisa estudar. Você sabe, você já é adulta, você sabe que não tem um pozinho mágico, que não... Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Bora entrar na live aí e ver se eu tô online, porque apareceu uma tela preta aqui. E eu não sei se eu tô online mais. Agora eu voltei, eu tô me vendo, mas eu não sei se eu tô online. Ah, tá, tudo ok. Que estranho. Então, e aí o que acontece? Você precisa tirar os seus 20 minutos de estudo. Você sabe que precisa estudar, que não tem, né, nenhum milagre que vai acontecer que você vai aprender inglês por um milagre. Mas aí você pensa assim, não, antes de estudar, deixa eu organizar essa casa. Não, peraí, antes de começar a estudar, eu vou organizar a minha mesa. Ai, peraí, antes de começar a estudar, eu preciso organizar o quarto das crianças. Antes de começar a estudar, eu preciso organizar tudo aqui. E aí você fica na organização, e quando você vê, acaba o seu dia. Tá? Gente, e pode fazer o teste, que é bem assim, simples assim, isso vai acontecer. Porque se você ficar organizando, você vai se distrair com essa organização e você vai perder os seus 20 minutos de estudo. É claro que você precisa de organizar. Eu não sei você, mas se você for como eu preciso de organização para eu trabalhar. Afinal de contas, igual eu trabalho em casa. E você vai estudar inglês em casa, porque você tem essa maravilhosa ferramenta de estudar inglês de forma digital. Então, onde você vai estudar? Você vai estudar na sua casa. Então, se você for como eu, que precisa de organização, que gosta de que esteja tudo certinho, todos os lugares, você vai precisar mesmo organizar para depois começar a estudar. Ou, por exemplo, igual eu, que eu preciso organizar para começar a trabalhar. Mas acontece que tem que ser prático, sabe? Eu não vou levantar todos os dias de manhã e dar uma faxina antes de começar a trabalhar. Não. Eu mantenho as coisas organizadas. Como eu trabalho em casa, então eu mantenho a minha casa organizada, com os horários para tudo. Sou eu que cuido da minha casa, eu que faço tudo aqui na minha casa, com o maior prazer. Amo cuidar da minha casa. E a gente sabe que cuidar da nossa casa leva muito tempo, exige muito tempo da gente. Mas você precisa ser inteligente. Se é você que precisa cuidar da sua casa, não tem problema, mas seja estratégica. A minha rotina, por exemplo, é assim. Eu tiro meia horinha, né? Meia horinha no máximo, todas as manhãs, para organizar a casa. Colocar as coisas no lugar, arrumar a cama, lavar a área da minha cachorra, organizar, sabe, as coisas no lugar, meia horinha, tá? Eu não vou levantar todos os dias e dar uma faxina.
Eu vou organizar tudo para que realmente eu consiga trabalhar. Antes de desligar aqui, né? Quando eu paro de trabalhar à noite aqui, quando eu saio do meu escritório, eu deixo meu escritório organizado. As canetas no lugar das canetas, a agenda no lugar dela, tudo no lugar certinho, porque amanhã quando eu chegar, já tá tudo organizado. Então você precisa sim de organização. A gente não vai funcionar, você não vai conseguir estudar inglês no caos. Mas você precisa prestar atenção nessa questão de não exagerar nesse ponto de organização. Ah, eu preciso primeiro organizar a louça. Ah, preciso primeiro organizar a minha gaveta. Não, você precisa sim ter uma organização, mas você precisa de manter organizado mais do que tudo. Então toma muito cuidado, porque a organização pode estar atrasando a sua fluência, porque de tanto ficar organizando, você pode acabar perdendo muito tempo, se distraindo com essa organização que nunca vai ter fim, e aí você não vai tirar os seus 20 minutos de estudo. Então vai ser muito, muito fácil que você se distraia com essa questão de organização, tá? Então essa é a primeira atitude que pode estar te atrasando, ok? A segunda atitude que pode estar atrasando a sua fluência, e aí é sério, agora essa aqui é sério mesmo, viu? Essa aqui você tem que tomar muito cuidado, é muito preocupante, que é o planejamento, tá? Então assim, a gente tem que planejar? Sim, claro que a gente tem que planejar. Precisamos ter um planejamento. Eu sempre falo pra vocês, faça um planejamento semanal, né? Tira ali o sábado ou domingo ou a segunda de manhã pra organizar, pra planejar a sua semana, os seus horários direitinho de tudo que você tem pra fazer, né? Planejar ali os seus 20 minutos de estudo, que horas que vai ser, ok. Mas não dá pra você ficar planejando e nunca ir pra ação, tá? Porque nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. Você pode fazer um planejamento e aí você olha e fala assim, não ficou legal, eu preciso me planejar melhor. E você vai ficar planejando e não vai sair do lugar. A perfeição, a pessoa que ela é perfeccionista, ela tem muito esse problema. Ela tem muito essa trava, porque enquanto não estiver tudo perfeito, ela não vai para ação. Só que aí que tá o grande problema, porque não tem como ficar tudo perfeito, nunca vai ser tudo perfeito, sabe? Então assim, você vai planejar, mas você precisa dar o passo além, você precisa dar o próximo passo, que é agir, que é ir pra ação. Por exemplo, vamos imaginar que você planejou a sua semana, você pegou o domingo, né? E você fez ali a sua agenda, organizou tudo direitinho, os horários, horário para estudar, horário para fazer todas as suas coisas. E aí, segunda-feira tá tudo ok, deu tudo certo, na medida do possível. Mas aí, quando chega na terça-feira, acontece algum imprevisto e o seu planejamento, ele vai por água abaixo. Porque isso acontece, é a vida em movimento, é a vida acontecendo, né? Então, pode acontecer que seus planos, né, o seu planejamento não dê certo. E aí você vai parar tudo e vai querer planejar de novo. E aí você vai ficar pensando assim, nossa, como tem chances de dar errado? Eu vou planejar aqui um plano B, um plano C, um plano D, para eu poder não ter perigo de dar nada errado. E aí o que você faz? Você fica ali planejando e não sai do lugar. Tá? Então entenda uma coisa, esquece o perfeccionismo, esquece, tá? Nossa, entrou agora um mosquito. Esquece o perfeccionismo, não tem perfeição, não vai ser tudo perfeito sempre, tá? O que vai acontecer é que você vai se organizar, vai planejar, mas isso tem que tomar pouquíssimo tempo seu. Sabe, o planejamento e a organização tem que tomar um pequeno tempo seu e você já tem que partir para ação, sabe? Planeja, organiza as coisas na medida do possível, mas vai estudar. Se joga, vai lá, estuda, faz e acontece. Faz e acontece da forma que for. É importante você fazer um planejamento? Sim. Tá? No domingo ali você faz a sua agenda. É importante, eu falo isso pra você precisa pensar direitinho, né? Olha, eu vou estudar todos os dias, 7 horas da noite. Olha, eu vou colocar aqui na minha agenda que o horário de estudar é às 6 da manhã, né? Antes do trabalho. Eu não sei qual que é o seu melhor horário, mas você precisa planejar sim. Você tem que anotar na sua agenda, sabe? Porque quando você escreve, quando você passa pro papel, ou se você usa a agenda aí do seu celular também, no problem.
isso já gera um comprometimento. Você já fica comprometida. Você não pode deixar na mente, sabe, ali ao léu, ao Deus do Ará. Não, você tem que anotar sim. Mas fez o planejamento? Bora! Agora é fazer acontecer, é partir para ação. Porque somente quando você começar a fazer, a agir, é que você vai ver a sua evolução. Enquanto você estiver só organizando e só planejando, não vai acontecer. A mesma coisa serve o exemplo da academia, tá? Você pode organizar e deve. Você pode planejar, né, que você vai entrar para academia e deve. Mas já pensou se você ficar assim? Não, primeiro eu preciso me organizar. Eu preciso comprar a roupa. Aí eu preciso comprar um tênis, né? Então, aí eu preciso, como eu vou malhar toda noite, então eu vou precisar organizar as minhas outras atividades, eu vou precisar organizar que hora que se eu vou fazer o jantar antes da academia ou depois da academia. Ah, será se eu faço isso ou aquilo primeiro? E aí você fica pensando tudo isso, planejando, tentando se organizar, e você vê, passa uma semana, aí você pensa assim, não, essa semana tá muito corrida, eu não vou conseguir organizar tudo, eu não vou conseguir comprar meu tênis, preciso também comprar meias novas, então eu vou organizar as coisas aqui, semana que vem eu saio, compro tudo que eu preciso, e aí eu começo a academia. E aí você fica organizando e planejando, e a vida passa voando, gente. O tempo tá passando muito rápido. Quando você vê nessa de organizar e planejar, já passou um mês e você não começou a ir pra academia. Então não seria muito melhor que você falasse assim, a partir de amanhã eu vou, com esse tênis que eu tenho, que essa roupa que eu tenho aqui, que eu vou, e amanhã na volta eu já consigo passar no shopping e já comprar um tênis novo. Aí você vai fazendo as coisas no movimento. Então a mesma coisa pro inglês, entendeu? Planeja, organiza até certo ponto, mas vai, age, faz acontecer, tá? É importante que você vá pra ação. Eu posso falar isso porque assim, eu já fui muito dessa, sabe, de planejar, de ficar ali planejando. Só que na verdade era uma doce ilusão, porque quando você fica planejando, né, eu gosto muito de lista, né, e eu faço as listas, eu preciso isso, preciso aquilo, preciso comprar isso, preciso fazer aquilo, e aí adoro listas, né, adoro fazer lista, por exemplo, e tem um da lista, fazer a lista, adoro, sou dessas. Mas por muito tempo eu fiquei nessa, sabe, de só listinha, planejamento. E, na verdade, eu estava procrastinando. Eu estava procrastinando o tempo todo. Estava procrastinando ali e com uma falsa ilusão de que eu estava fazendo alguma coisa, que eu estava ocupada, que as coisas estavam acontecendo. Mas é uma falsa ilusão. Não está acontecendo nada, você só está procrastinando. Então, não procrastina, sabe? Faz uma pequena organização. A parte da organização, a dica crucial que eu tenho pra você é mantenha organizadas as coisas, sabe? Se você vai estudar, seu material de inglês, ele tem que ficar todo dia no mesmo lugar. Não dá pra chegar a hora de estudar inglês e ficar procurando o seu material. Porque às vezes você estuda hoje lá no quarto, aí amanhã você estuda na sala, depois de amanhã você estuda na mesa da cozinha, e cada dia o seu material ali, o seu caderno, né, o que você usa para você estudar, tá em um lugar diferente. Então você precisa de uma certa organização. Então tenha um local fixo ali para você guardar suas coisas, sabe? Então a pessoa organizada, ela é inteligente, ela não perde tempo organizando. Ser organizada não é passar horas organizando o seu material, organizando o seu tempo, organizando o seu espaço, não. A pessoa organizada, ela é inteligente, ela é sábia, ela mantém as coisas organizadas. Então assim, tenha, sabe, tudo nos seus devidos lugares, cada coisa no seu lugar. Isso otimiza muito o seu tempo. Isso acaba também diminuindo muito o seu estresse, porque não tem nada mais estressante do que ficar procurando aonde está alguma coisa, não é? E às vezes você não tem tanto tempo assim para procurar. Às vezes o tempo que você deveria estar ali estudando, afinal de contas, né, igual eu falo pra você, estuda 20 minutinhos, quando você vê, você passou 20 minutos procurando. E aí você se estressou, você, né, já tá ali com uma energia ruim e não vai fluir. Então entenda, o que eu quero te falar é isso, tá? É isso, é importante, você precisa se organizar e planejar sim.
Mas esses 2 passos, eles têm que ser muito rápidos. Isso tem que ser algo de minutos. E aí você parte para ação. E no campo de batalha, quando você estiver em ação ali, que se não acontecer como você preveu, como você planejou, no problem. No problem, vai do jeito que dá, e aí você vai planejando de novo, você vai reorganizando, mas não perca tempo. Não deixe que a organização e o planejamento atrasem a sua fluência. O mais importante de tudo é a ação. Então você tem que buscar o equilíbrio dessas coisas, sabe? Planejar, organizar e fazer. E aí desse jeito vai acontecer de que do jeito que você planejou não der certo, você refaz o planejamento e você vai para ação de novo e vai fluir, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso Fala Teacher de hoje, né, com esse tema aí. Então não deixe essas 2 atitudes atrasarem a sua fluência. Não deixe que a organização e a disciplina atrapalhem a sua fluência. Use elas a seu favor, tá? Então tenha a organização e a disciplina a seu favor, mas principal, antes de tudo, o mais importante é agir. Então, bora lá estudar, bora lá falar inglês e conquistar o mundo, ok? Então, até a próxima segunda-feira para mais um Fala Teacher e até toda hora por aqui, ok? Bye, bye. Good evening. Beijos, Alciene. Thank you. Bye, bye.